Olá, todo mundo. Eu sou o Filosopop, eu sou o mago dos realities. E eu estou aqui hoje. Não vou falar sobre algum reality em específico, mas eu vou falar um pouquinho sobre mim e como eu vejo os reality shows. Eu sei que tem muita gente que me segue, tem muita gente que acha que minha opinião é legal e me dá feedback. Tem gente com quem eu converso muito sobre reality. E eu gostaria de explicar um pouquinho mais sobre como eu vejo. Quem sabe isso possa ajudar vocês também a verem de uma maneira diferente, ou até mesmo eu vou colocar complementar. Porque uma coisa que eu não vou fazer aqui é cagar regra. Tá? Eu não estou aqui para ensinar ninguém a ver reality shows, nesse momento não é uma aula, e sim um compartilhamento. Eu queria mostrar para vocês como que eu enxergo. Também isso vai ajudar vocês a entenderem um pouco de onde vêm os meus comentários, né? Então, vamos lá. Eu vou... Tá com uma cara de aula, não tá? Mas não é aula, é só porque eu sou assim mesmo. É como eu me acostumei a me expressar no mundo, então, pelo menos está organizadinho, tá? Ó, quando eu quero assistir um reality show, quando eu vejo que tem um reality show sendo anunciado ou alguma coisa aparecendo por aí, a minha premissa básica é a premissa do programa. Né? Se é um programa que lida com coisas que me interessam, por exemplo, drag queens me interessam, o compartilhamento de vida e espaço me interessam, sabe? Comida me interessa. Então, tem certos realities que eu já fico positivo a respeito, né? Assim, tipo, opa, já quero ver isso, eu gostei dessa ideia, achei essa ideia interessante. Às vezes é uma questão do jogo, tipo de jogo. Ah, eu não gosto muito desse tema, mas, pô, esse jogo aí parece interessante, deixa eu ver como funciona. Né? Muitas vezes também o apresentador ou a apresentadora, porque carrega já uma carga, e tem alguns que eu gosto muito. Então, são algumas premissas que me fazem olhar interessado. Tem vezes que eu deixo alguns passarem, e aí comentários de outras pessoas me fazem ficar com vontade de assistir também. Então, eu ouço muito quem está ao meu redor, principalmente recomendações, e às vezes eu nem celebro muito, mas eu vejo as coisas que me indicam, pelo menos um episódio para ter a noção se eu quero continuar assistindo ou não. E a diversão que esse programa vai me oferecendo durante o decorrer dele. Eu não tenho o mínimo problema de falar que eu já deixei muito reality pela metade, às vezes até no começo. A maior parte das vezes eu não me arrependi. Acho que talvez não tenha nenhum reality que eu tenha me arrependido muito de ter largado ou de não ter assistido. Mesmo alguns tendo sido sucesso, etc. Não é isso que me move. É uma experiência pessoal. Eu ainda não ganho dinheiro com isso, então eu posso ver o que eu quero e ter a opinião que eu quero e expressá-la da maneira que eu quero. Então, tem esse acordo também do envolvimento. E muitas vezes eu já entrei na metade também, quando eu achei que não ia ser tão bom, comentaram que era bom, eu fui ver, concordei, depois ainda tive que me atualizar. Então, assim, não sou nenhum mago que consegue ver, esse aqui vai ser bom, esse aqui vai ser bomba. Eu me jogo nos que me parecem interessantes e acho que todo mundo precisaria fazer isso também, né? E não assistir porque tem que. A não ser que você trabalhe com isso, aí você tem que assistir, e aí já são outros 500. Sendo uma paixão, então, de onde eu venho? O que eu faço? Eu gosto muito. Então, primeiro eu curto. E por ter muito interesse, por ter uma paixão, eu estudo sobre, eu analiso, né? Eu fico vendo os detalhes, coisas que as outras pessoas absorvem só pela diversão ou pela participação empolgada. Muita gente faz isso também porque tem a paixão, não é uma paixão exclusiva que eu tenha, e muita gente tem paixão por outras coisas na vida e acaba produzindo conteúdo e comentando e sendo uma referência por causa da paixão, e quando a gente tem paixão, a gente se dedica. É o caso, por exemplo, de futebol, comida, maquiagem, interesses pessoais, carpintaria, né? Filologia, música, arte, né? E muita gente, inclusive, começa a produzir e até ganhar em cima disso e construir uma carreira em cima disso. Eu acho muito válido. Não sei se vai ser meu caso com reality ou não, mas aqui é a minha alma que eu estou abrindo. Imersão, eu gosto de imergir, não só no sentido de ler muito e saber detalhes, porque eu nem guardo tantos detalhes. Eu não sou mago no tipo referência, eu sou mago no tipo análise, né? Então eu me imerjo, eu me jogo dentro, eu tento imaginar como eu reagiria em situações, eu me coloco no lugar de pessoas que estão passando por algumas experiências.
Por isso que alguns realities eu até abandono um pouco, porque eu fico agoniado um pouco. Aqueles de Largados e Pelados é um que eu começo a assistir muito pelo e depois eu vou ficando agoniado e isso vai me dando agonia. E eu não gosto de assistir nada que vai me agoniar. Então eu tenho isso. E eu tenho opinião. É claro que eu tenho opinião. Eu sou um ser humano e que falo sobre um assunto que eu tenho paixão, então eu vou ter opinião. Que é uma coisa que também as pessoas confundem um pouco quem eu sou, né? Que eu sou um crítico, um analítico, mas eu não sou necessariamente um comentarista neutrão, né? Isso me leva para o próximo ponto, né? Que é os tipos de comentaristas que eu vejo. Porque comentar, todo mundo comenta, né? Tem pessoas que comentam na sua timeline, eu uso muito o Twitter como referência, então comentam, falam, participam do debate. Tem pessoas que comentam mesmo, assim, né? Com intento, né? Colocando sua arroba em jogo, digamos. Então, assim, eu vejo muito, por exemplo, os diários. São comentaristas que todo dia comentam o que está acontecendo ou o que aconteceu no 24 Horas, né? Ou então comentam a edição, falam juntos né? Tem um público que dialoga muito com eles. Eu acho eles essenciais nessa nossa comentosfera de reality shows, né? Eles nos mantêm informados, né? Nem sempre a gente pode assistir o que está rolando, então eles nos mantêm informados e muitos deles têm comentários legais e comentam em cima e adicionam sua opinião e tem o seu jeito de fazer. Eu destaco muito, por exemplo, aí a Tati e o Marcelo oh, meu Deus, do Web TV brasileira, né? O Murilo, do Muca, né? O nosso querido Murilo, eu gosto muito, né? Já me convidou, já conversei com ele, eu sei o ponto de vista dele, né? Tem uma galera, assim, do dia, eu Virou Festa, que eu acho muito divertido, eles têm outros assuntos que eles comentam também, tem as fofocas, né? Que nem o Web TV, mas comentam realities e tem um olhar bem divertido. Eu gosto muito deles, assim, são os que eu vejo para o meu dia a dia, quando eu preciso pegar, então, confirmar uma opinião, ou ver se eu vi do mesmo jeito, ou se eu perdi alguma coisa. Eu gosto muito desses que eu mencionei agora. Tem os temáticos que pegam os realities e analisam os realities, não só dia a dia, muitos o fazem, mas também dão temas e discutem os temas e constroem pequenas narrativas deles perante os reality shows, que eu acho, assim, sensacionais. Sou fã. O Chico Barney, né? E o Brasil que Deu Certo, eu me divirto muito com eles, né? Nem sempre concordo, tem horas que eu acho que falou merda, mas me divirto bastante, acho legal ter esse tipo de pessoal. Tem a galera também dos podcasts que colocam temas, ou às vezes só comentando uma semana, né? Eu já fiz parte de Pod 4, maravilhoso, amo vocês todos, viu? Pilotando TV, R4 Chuita, a Chuita, né? Nosso querido Mate Bala, que é um comentarista diário envolvido também, bem legal. E às vezes para contrastar a opinião, para ver o que as pessoas estão achando disso, vendo como o meu olhar bate com o deles, e às vezes muito para rir também. Eu me divirto horrores. E tem a galera mais acadêmica. No caso, eu vou falar de mim, porque eu sou o que eu conheço. Tem uma galera que olha com um olhar mais acadêmico, então querendo olhar estudos ou ver reativação de sentidos, traz uma coisa meio besta, assim, desculpa. Mas eu faço isso muito naquela coisa de compartilhar o meu olhar. Olha, eu vejo assim, eu sou produto dessas leituras e circunstâncias, e eu gosto de compartilhar. Eu acho que é o ar professoral que tem em mim. Eu sou professor, né, na minha carreira mesmo, e eu gosto de falar, gosto de saber que eu estou ajudando pessoas a verem um pouco mais, assim. Também é meio prepotente, né? Quem é você para dizer como eu devo ver ou se eu vejo pouco? Não, mas dar mais insumos para você também poder fazer sua opinião melhor. Eu pego muito insumo, eu ouço muito, eu leio muito, bato boca às vezes, né? Mas discuto, eu tenho o maior respeito por quem vem falar sobre reality comigo, que é uma coisa que eu até acho meio estranho quando as pessoas falam, eu fico com vergonha de falar sobre reality. Não, mas tipo, vem falar, pô, eu gosto, eu sou bem-vindo a isso. Só não chega na patada também, né? Pode discordar muito, né? E no final a gente concorda em discordar. Às vezes eu posso mudar um pouco de opinião, você talvez possa ver um pouco com o que eu tenho a oferecer,
e a gente fica bem. Só não chega, tipo, fazendo deboche ou sendo babaca, porque aí é questão humana mesmo. Eu não estou aqui para ficar aguentando, porque olha só, eu não vivo disso, não trabalho com isso, não ganho mimos, não sou... Aliás, né? Poxa, galera do reality, né? Ó, o homem tenta, né? Então, eu não tenho pontes a defender e nem nada assim. Tipo, eu tenho a minha opinião que eu acho e vou colocar. E vou ouvir a sua também, né? Só não chega na patada porque eu não tenho obrigação. E aí, então, digamos assim, tem um reality show, né? Pá, olha lá, um monte de gente entrando, né? Ou então nos é apresentada naqueles tipo Bachelors, Bachelorettes e Nos Limites. Cada um tem sua maneira, então isso aí já é uma coisa que eu levo em consideração. É um programa diário, tem 24 horas, é voto aberto, né? Quando é de jogo e competição. Qual é o propósito desse reality? Então, o reality, por exemplo, como Born to Fashion, me deixa muito interessado, porque não tem eliminação, todo mundo vai crescer, todo mundo vai aprender, a gente vai ter um olhar sobre algo que a gente nunca viu. Então, ele é competitivo, mas ao mesmo tempo é construtivo. Você tem o próximo Big Brother, vai ter celebridades, não vai ter celebridades? Como é que vai funcionar? Times, não sei o quê. Voto aberto, então vai ter aquelas torcidas, blá, 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 blá. Então, isso tudo eu levo em consideração antes, vejo a cara, vejo a premissa, e aí eu fico pensando assim, bom, que tipo de diversão eu posso ter? O que eu posso esperar do programa, né? O que eu não posso esperar de um programa? Aí tem que ver o contexto, né? Em que emissora, quem produziu, que tipo de participantes parece que são escolhidos no primeiro momento, quando a gente sabe, o que o programa se propõe, qual vai ser a dinâmica. Contexto, onde a gente vai mergulhar. O contexto não decide nada, mas ele me informa, né? Eu já sei o que eu posso ou não esperar do programa. E aí eu olho o jogo em si. Aí agora já tipo uma semiologia que eu uso. Eu uso alguns desses termos, também não estou cagando regras sobre termo, como as pessoas devem chamar. Eu que me vire para entender o que as pessoas estão falando quando estão falando comigo. Tá certo isso? Então, jogo horizontal, dá para ver pela setinha, é o jogo de quem está dentro do jogo, participando. Olhando reto é o que a pessoa tem a ver e consegue ver. Ela consegue ver as portas, as paredes, os objetos e as outras pessoas. Ela não vê o que está no outro quarto, né? Ela ouve o que outras pessoas trazem. Talvez ela possa ter assim, uma tela que ela possa ver, e aí ela já está jogando uma partida diferente, porque ela está vendo de cima, né? Ela está fazendo um outro jogo. Então, assim, o jogo horizontal é aquele que eles têm, são as pessoas dentro das circunstâncias. E as circunstâncias podem ser as mais naturais possíveis ou as mais artificiais e montadas possível, mas o que eu quero ver é como elas interagem umas com as outras, né? Que tipo de jogadas elas planejam, o que dá certo ou o que dá errado numa jogada, porque eles só têm informação parcial. Então, todos esses tipos de coisas entram no meu olhar, né? O que fulano falou e como isso foi levado a Beltrano, né? Então, eu gosto muito de assistir isso, ver o que eles pensam uns dos outros, quais são as verdadeiras opiniões. Então, é o psicológico e a interação psicológica, a narrativa que surge disso, né? Então, esse é o jogo de dentro, o jogo horizontal, o jogo... Como é? O jogo lá de dentro. Aí tem o jogo vertical. Aí notem que aqui eu coloquei a seta para cima, porque nós somos o vertical, nós estamos olhando de cima. Não é do mesmo jeito que os cientistas olham o experimento de cima, então eu coloquei essa metáfora. Só que não somos nós que estamos jogando, nós somos o alvo, o objetivo deles. Então é como eles jogam para cá, para aqui para cima. Né? E aí entram aquelas coisas de fazer VT, falar direto com o público, saber o que o público espera e agir daquele jeito porque sabe que o público vai fazer isso ou não, mesmo se contradizendo dentro do jogo horizontal, porque o jogo espera isso deles. Né? E é divertido para mim não só ver como eles acham, né? O que eles acham, mas assim, tentar entender por que eles acham aquilo, né? E quais são os tipos de opressões que o público dá. Né? Porque nós existimos, nós somos os grandes juízes no jogo de voto aberto. Então, eles jogam para nós, não é? É entre eles, mas para nós. Então, vale muito a pena ver que tipo de falsidades ou
o que é esperado de um comportamento e se eles fazem ou não o comportamento, se eles abrem mão, né, de estar bem com o público para poder estar bem com os da casa, etc. Então, esse tipo de atravessamento me interessa demais, 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 né? Cenas específicas que a pessoa parece estar sentada sozinha e começa a cantar uma música, ou falar um negócio, ou dar uma risada. Tipo, isso é calculado? Isso acontece porque a pessoa está lá mesmo tendo esse tipo de ação e reação? Então, eu gosto de ver e também ver o que o público faz com isso no terceiro nível de jogo, que para mim é o jogo diagonal, que não é necessariamente um erro ali de grafia. Depois eu já vou explicar para vocês porque que aquela seta está distorcida. Mas o jogo diagonal é aquele que atravessa os dois, né? Então, o que quer dizer isso? São forças externas aos jogadores e ao público, mas que são ativíssimos dentro desse jogo. Então, o jogo diagonal claro e óbvio, que é a seta diagonal que eu coloquei aí, é a produção, né? Então, é o produtor, o diretor, a produtora, a diretora, né? E a edição, porque um reality show é construído depois, ele não é construído antes. Antes, você monta um tabuleiro, né? Ou então um experimento, né? E aí você joga o mundo real. O verdadeiro reality são as pessoas participando do reality show. E elas vão reagir àquilo, e elas vão agir e vão produzir conteúdo. Você pode tentar virar o conteúdo numa direção ou outra, né? Você pode ter provas tendenciosas, você pode ter perguntas capciosas, você pode ter twists colocados, mas a realidade pode ou não competir com aquilo, né? Ou entrar em acordo com aquilo e pode produzir coisas completamente diferentes, que a gente já viu de coisas montadas que deram diferente do que deveria ser. Bom, mas aí a edição tem o trabalho, depois de montar essas imagens todas que foram produzidas, e dar uma narrativa a isso, porque a gente ainda é um povo muito ligado em narrativa, e não no aleatório, as coisas acontecendo. A gente quer ver uma história, né? Então, a escolha do que entra e do que não entra vai também moldar o jeito que a gente recebe essa história. Então, simpatias e antipatias podem ser construídas do mesmo jeito, só que, com a mesma matéria, com o mesmo vídeo que foi registrado, você pode fazer alguém odiar ou amar um jogador, né? Então, esse é o primeiro jogo diagonal. Agora, o segundo jogo diagonal é um que está meio atravessado, meio capenga, meio louco, porque é o público que ativamente participa. Não é só o que julga e vota ou comenta, mas são os fandoms, comentaristas disfarçados, que na verdade são fãs, ou então comentaristas que tomam uma tendência mesmo e começam a falar de uma direção apenas, de um olhar apenas. E agora, com os instas de fofoca querendo participar e ter uma parte muito vigorosa dentro daí, por causa do dinheiro que envolve tudo que vem depois, né? Todos os marketings que vêm depois e todas as influencers e não sei o quê nas suas agências, essas aí agora se tornaram participantes desse jogo diagonal, que acaba montando afetos e desafetos. Existe uma participação muito forte disso, né? Fandoms eram a grande fronteira, mas agora os instas de fofoca e esses grupos ao redor dos instas se tornaram tão ou mais fortes que fandoms, né? E até existe um conflito aí, né? Da maneira com que os favoritos são retratados na baixa mídia, não, mas nessa mídia especializada, né, em fofoca, em movimentação de publis, agências, etc. Então, é um novo elemento que, no início, quando eu comecei a teorizar isso, o meu jogo diagonal olhava principalmente um trabalho misto e amigável entre fãs e produção. Mas agora, com esse outro elemento, a gente viu isso muito forte nos 2 BBBs passados, né? A gente já vê agora um novo participante aí nos jogos e como eles influenciam também toda a reality esfera, né? A esfera do mundo dos realities. Então, eu navego com isso aí como meu norte, minha bússola, e aí eu vou emitindo comentários. Então, assim, eu não sou um comentarista neutro, eu acho que
quem fez jornalismo, quem faz jornalismo, e se propõe a um programa mais diário, né? Um canal no YouTube mais diário, vai procurar muito isso, né? O equilíbrio, pelo menos, não vou dizer neutralidade, porque é impossível, né? Mas eu, quando olho o jogo, eu jogo com um olhar de neutralidade mesmo. Eu vejo o jogo, as coisas que estão acontecendo, não sei o quê, e carrego comigo, o que eu deixo muito explícito, as minhas simpatias ou antipatias. Tanto é que eu não tenho torcida, eu tenho minhas simpatias e minhas antipatias. Gente que eu acharia legal ir mais para frente, gente que eu tô de saco cheio, ou não acharia legal, ou não acho válido o suficiente, aí já é dentro dos meus valores, da minha opinião, que siga no jogo. E aí eu deixo isso até bem explícito quando eu comento, né, sobre jogadas, sobre participações, sem necessariamente isso ter a ver com meu afeto ou desafeto pelos jogadores. Então, eu nem sempre acerto também, tem horas que meu desafeto entra mesmo, e não vou ser cobrado por isso. Pode falar, você tá apaixonado, tô. Ou não tô, quando eu não tô. E pronto, né? Eu tô aqui só para ajudar vocês a pensarem melhor, e isso me ajuda também a pensar melhor, porque os realities mudaram muito nesse tempo todo. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas assim, essa mudança eu também não posso achar que eu estou no alto da minha torre, sendo o caga-regra sobre como ver ou não reality, né? Porque eu aprendo muito também, eu vejo outros lados, eu vou né, me desenvolvendo também como crítico comentarista, porque se eu fico parado, eu viro uma peça de museu, um livro na biblioteca. Eu quero ser sempre uma atualização. E é isso. Eu falo as minhas coisas e convido todo mundo a participar comigo. Compartilhe muito dado, porque como eu já disse, eu sou fã, então eu tenho paixão, eu pesquiso, eu leio, compartilho porque eu gosto de ver a ideia passar para frente, e talvez isso faça também pessoas pensarem melhor o que elas querem dos seus realities, né? E é isso. Então esse sou eu, para vocês me conhecerem um pouco mais. Esse vídeo foi um pouco diferente do que eu faço, que em geral é sobre um tema, mas o tema hoje fui eu e como eu assisto os realities. E vocês? O que vocês gostam de ver? O que vocês procuram no reality? E como é que vocês falam a respeito disso? Eu tenho a aba comunidade aqui no Filosopop, então vai lá, escreve para mim, ou então escreve aqui nos comentários como é que vocês veem, o que faz com que vocês gostem de um participante ou não, como é que vocês abandonam ou não uma temporada, se vocês abandonam uma temporada ou não, por que vocês fariam isso ou não. Assim, tudo que eu falei, por que vocês não me dão um pouquinho de como vocês também veem isso? Porque eu acho muito legal, a gente pode ser uma super comunidade aqui para falar de realities, né? E comentar sobre reality sem necessariamente só falar do reality da vez. Então, um beijo, agradeço a todos que ficaram aqui até o final. Quem quiser assina, quem quiser aperta o sininho. Agora que você já viu, sabe mais ou menos como eu funciono, também acho que você tem material melhor para fazer isso. O like é legal porque ele ajuda no algoritmo, mas assim, likeia se você likeou mesmo, se você gostou, se você achou legal. Até mais ou menos, aí dá um like, aí eu peço. Né? Mas se não, mas não dá o dislike, não. Mas enfim, não, aí eles contam, na verdade, como engajamento também. Então, bom, pode fazer isso, mas não. Para quê? Então, fiquem à vontade, escrevam na aba comunidade, ou então aqui no comentário mesmo. Eu adoraria saber. E @Filosopop no Twitter para ter uma coisa mais diária sobre o reality da vez que estiver passando, porque eu comento também, eu tenho a minha paixão como fã de reality, tá bom? Então, um beijo para todos e muito obrigado.